Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e esplendor de vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, de João 1, 45 a 51, nós saímos de todos aqueles textos de Mateus que estamos fazendo todos os dias e passamos para o texto de João, porque hoje é um dia de um santo, hoje é dia de um santo apóstolo. E quando nós temos um dia assim, é uma meditação especial que fazemos especialmente sobre o tema da fé. E aqui, no dia em que nós falamos sobre Natanael, que Filipe se encontrou com Natanael, ele disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Esse texto mostra um processo de conversão. E seria muito interessante que nós meditássemos um pouco mais sobre isso. Quer dizer, é como se todo um processo de uma pessoa que sai do anúncio primeiro até a adesão plena, nós temos aqui nesse evangelho. Primeiro, Filipe conta de maneira animada a Natanael, seu amigo, que encontrou aquele que é a esperança de Israel, aquele que Moisés falou na lei. Então, a primeira parte de quando nós precisamos falar sobre Deus com as pessoas é contar para elas que nós encontramos aquele que procurávamos, que nós encontramos a resposta para os nossos questionamentos. Por isso que antes de dar instruções morais ou explicar como devemos fazer as coisas, o primeiro passo do anúncio é o passo de dizer: nós encontramos aquele que Moisés escreveu na lei, ou seja, nós encontramos aquele que procurávamos. E também os profetas, é Jesus de Nazaré. Esse é o primeiro anúncio. E aí a resposta de Natanael é muito parecida com o que algumas pessoas fazem. Ele diz: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Também às vezes as pessoas poderiam gerar esse tipo de ideia. Ou seja, por uma razão histórica, bíblica, ele sabia que o Messias deveria vir de Belém e não de Nazaré. Então quando ele fala, e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? No fim das contas é alguém sabendo que a salvação não deveria vir de Nazaré, mas de Belém. Mas por outro lado, é a postura de alguma pessoa cética, de alguém que vai dizer: não, não é possível que exista uma salvação vindo daí onde você está pensando. E às vezes acontece assim conosco quando nós vamos anunciar a fé para pessoas e dizemos: nós encontramos a resposta que precisávamos na Igreja Católica. E a pessoa fala: mas da Igreja Católica pode vir algo de bom? Tem gente que pensa assim. Então, esse tipo de comportamento que Natanael tem em relação a Filipe é muito parecido com o que nós temos às vezes quando anunciamos a verdade do Evangelho para alguém e as pessoas nos perguntam se existe algo de bom. Certa vez eu até me recordo de que algumas pessoas tinham dúvidas se era possível ter uma experiência mística e espiritual na Igreja Católica. Como se quem quisesse ter uma experiência espiritual precisasse buscar em algum outro local, em alguma outra religião, dado que o católico era mais dedicado ao direito canônico ou ou a coisas canônicas apenas. Ou seja, é como se perguntassem: pode haver alguma coisa nova e original da fé vindo de um grupo que já tem 2000 anos andando pelo mundo? Então, Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Esse encontro mostra algo seguinte: Nosso Senhor deixa muito claro que Natanael é um israelita. Ele está vivendo bem, plenamente o judaísmo. Só que é alguém honesto. Esse é um dado muito importante nos processos de conversão. É importante que a pessoa consiga em algum momento ser uma pessoa honesta, uma pessoa de verdade naquilo que ela está fazendo e buscando de verdade as coisas. Quando Nosso Senhor percebeu isso, ele fez questão de que ele mesmo fosse ao encontro daquela pessoa, diante da honestidade. Então, isso é um outro elemento. Às vezes, quando nós queremos converter as pessoas e levar as pessoas para Deus, nós estamos muito preocupados que elas de imediato deem adesão ao Evangelho.
E é verdade, é bom que de fato, de imediato, se for possível, que elas possam aderir ao Evangelho. Mas às vezes a adesão não acontece porque elas não conseguiram ter essa honestidade, franqueza com a vida diante daquilo que elas próprias já têm. Então, não é que nosso Senhor não quisesse que ele desse adesão a ele, mas ele percebeu que Natanael já era uma pessoa franca e honesta, conduzia bem a própria vida. Às vezes nós precisamos também, diante da conversão, fazer um negócio chamado preâmbula fidei, o preâmbulo da fé, que dá àquelas pessoas aqueles elementos humanos de honestidade, de verdade, de integridade diante de Deus, que são até anteriores à adesão formal à fé, ao reconhecimento que Jesus é o Senhor. E Jesus percebeu isso nele. E nisso Jesus foi até ele. Jesus foi até ele e disse, e Natanael perguntou, de onde me conheces? Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Essa fala de Jesus, ela tem um caráter muito interessante. Qual é? Nós não sabemos o que Jesus viu, não sabemos o que ele fazia debaixo da figueira, nós não temos a menor ideia de como essas coisas todas aconteceram. E me parece que elas são sigilosas de propósito. Por que de propósito? Porque enquanto sigilosas, elas servem para mostrar o seguinte: Jesus falou para Natanael uma coisa que só ele e Jesus Cristo eram capazes de saber. Isso foi tão forte, ou seja, como só Deus poderia saber aquilo, que ele exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui está um elemento muito importante. Há um toque dentro da alma das pessoas para a conversão que é como um segredo, é como um dado entre o Cristo e aquela pessoa. E é por isso que todo o processo de conversão que nós buscamos com alguém precisa de oração, porque essa pessoa precisa encontrar o Senhor Jesus. Nós podemos gerar ocasiões para que elas encontrem o Senhor Jesus. Mas o máximo que conseguimos são as ocasiões. É tipo o Filipe, que leva até um local em que o Cristo vai falar. É como o Filipe, é como alguém que mostra lá a figueira, mas você não tem como tocar a alma daquela pessoa no segredo que só ela e Cristo sabem, a origem daquela fé. Então, isso significa que nós precisamos levar as pessoas a Cristo através da oração, sobretudo. Quando você quer fazer um convite para alguém para viver o caminho da salvação, para viver e conhecer Jesus, sempre faz o seguinte critério. Primeiro você reza, depois você convida. Primeiro você reza e depois você convida. Faz uma novena e convida. Por quê? Porque é a percepção de que a conversão real, o que tira uma alma de uma coisa má, é a presença e o contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, nosso Senhor fala, tu crês, porque disse eu te vi debaixo da figueira. Acreditou por causa de uma frase dita por Jesus para ele. E ele acreditou. E nosso Senhor então promete coisas maiores. Promete ver o céu. Promete ver anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Promete a salvação eterna e o crescimento na vida espiritual. Aqui está o itinerário inteiro. O anúncio, encontramos o que precisávamos. Uma dúvida, de lá vem uma coisa boa, a ação de Jesus. Jesus age diretamente naquela alma. Como que concretamente no nosso tempo isso acontece? Acontece quando nós entregamos um livro espiritual para a pessoa ler, ou quando nós levamos a pessoa para um retiro, ou quando a pessoa aceita, enfim, participar de algum círculo de formação. Naquele momento é a ocasião que tem para Jesus encontrar aquela pessoa e falar com ela. Mas tudo isso depende de uma pessoa em estado constante de oração, na intenção de que possa gerar a conversão àqueles a quem ama. Pedimos ao Senhor Jesus que nos dê a graça de fazer esse bem a todas as pessoas e que Ele nos dê a sua graça e a sua paz. Amém.